Uma morte que está dando o que falar em Goiatuba, no sul do estado. Dá só uma acompanhada nessa história. Um pastor que morreu na sexta-feira passada, mas a mulher dele entrou com recurso na justiça para impedir o enterro. Emerson Ferreira, o que está por trás dessa história? Por que a mulher do pastor não quer que ele seja enterrado? Conta pra gente. Pois é, Suelen, uma história que chamou a atenção de todo o estado praticamente, né, Suelen? Porque é o seguinte, esse pastor morreu na sexta-feira, mas ele deixou um documento assinado em 2008, dizendo que havia recebido uma mensagem do Espírito Santo, dizendo que ele voltaria a viver ao terceiro dia. E esse foi o pedido dele e a esposa decidiu cumprir esse pedido, viu? Ele foi sepultado ontem de madrugada, isso porque esse prazo dos 3 dias terminava às 11h30 da noite de ontem. Inclusive formou-se uma grande vigília onde o corpo estava, nessa funerária lá de Goiatuba. Inclusive a viúva conseguiu na justiça para ficar com esse corpo, obedecer essa ordem, esse pedido, do pastor, porque ele havia deixado isso tudo documentado. Nesse documento ele afirma que teria tido uma confirmação divina que ele iria ressuscitar 3 dias após sua morte. Esse documento estava lá previsto para aguardar então até as 11h30 da noite de ontem. Ele deixou claro que a sua integridade deveria ser preservada, ou seja, não poderia haver velório, esse corpo não poderia passar por autópsia, então ele foi preservado lá em uma das salas dessa funerária do município de Goiatuba, aguardando então esse prazo de 3 dias. Esse pastor morreu na sexta-feira. Ele chegou a ficar internado aqui no hospital de campanha de Itumbiara com Covid, mas segundo a família, ele já estava curado da Covid, mas mesmo assim teve outras complicações e acabou falecendo na sexta-feira. Nós conversamos com a esposa, que também é pastora, ela não quis gravar a entrevista, mas contou que eles eram casados há 26 anos, eles não tiveram filhos, mas esse era um pedido que ele deixou documentado, então, desde 2008, e claro, ela decidiu seguir essa orientação, atender a esse último pedido. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Goiatuba, sobre esse caso. A Vigilância Sanitária disse que havia notificado a funerária para que fizesse esse sepultamento. A funerária, por sua vez, disse que estava atendendo a esse pedido da família, que ainda não havia sido notificada e que esse corpo estava sendo armazenado em uma sala refrigerada. Então ontem, 11h30 da noite, que era esse tempo onde já dava os 3 dias após a morte desse pastor, muita gente foi lá para a porta da funerária para aguardar aí pelo horário. E claro, o pastor, como ele não ressuscitou, ele acabou sendo enterrado ontem mesmo, isso durante a noite. Muitas pessoas acompanharam esse cortejo, o corpo foi levado para o cemitério lá do município e ele acabou sendo sepultado ainda de madrugada. E esse é um caso que gerou muita repercussão nas redes sociais e também, é claro, em todo o estado, muitas pessoas julgando, claro, mas a gente respeita a dor dessa família e, segundo a pastora, ela estava cumprindo esse último pedido do esposo. Suelen. E cada uma com as suas crenças, as suas convicções religiosas. O fato é que o pastor não ressuscitou e já foi enterrado ontem. Inclusive, a Prefeitura de Goiatuba até chegou a notificar a Vigilância Sanitária, na verdade, notificou a funerária para que o enterro fosse feito. Então, ontem mesmo, essa situação foi resolvida. Agradeço pelas informações, Emerson. O caso que eu vou contar agora é difícil de acreditar, mas aconteceu. É que o corpo do pastor Uber Carlos Rodrigues ficou dias aguardando a liberação em uma funerária. Como assim, Marcão? Por que um corpo ficou dias aguardando a liberação em uma funerária? Eu vou explicar para todo o Brasil porque a viúva dele se recusava a autorizar o enterro. A viúva do pastor se recusava a autorizar o enterro. Calma que tem mais. É que antes de morrer, esse homem que aparece aí na tela deixou uma declaração. Volta para mim, por favor. Divide o Marcão com as imagens. A declaração, meu povo brasileiro, é essa que você está vendo. No documento, o pastor dizia que, no terceiro dia após a morte, ele iria ressuscitar. O prazo terminou, inclusive,
ontem à noite. E só depois disso é que a família autorizou a liberação do corpo. Mas você não vai acreditar nas imagens que nós temos para colocar no ar para todo o Brasil. Coloca para o Brasil, por favor. Tem áudio? Deixa o áudio. Veja. Essas imagens mostram fiéis que acabaram montando uma vigília, né? Em frente à funerária para esperar a suposta ressuscitação. Ressuscitação. Foram 3 dias. 3 dias. Ele deixou uma declaração dizendo que ele iria ressuscitar no 3º dia. Só que no 3º dia ele não ressuscitou. E ele ficou na funerária. E ele deixou isso em declaração. Acontece, meu povo brasileiro, é que as pessoas foram para a porta aí da funerária esperar esse momento. Só que esse momento não aconteceu. E aí a família resolveu liberar o corpo. A Fernanda Trigueiro tem mais informações para nós e eu quero que ela traga para todo o Brasil todos os detalhes sobre esse caso que chegou de onde também para nós. Fernanda Trigueiro. Caso que veio de Goiatuba, no estado de Goiás. Marcão, a gente tem um momento aí da vigília, da concentração desses fiéis, e a funerária esperou até as 11h30 da noite de ontem, prazo informado pelo pastor, que disse que teria recebido uma mensagem divina que ressuscitaria 3 dias depois da morte. Só que deu a hora e o pastor Uber Carlos Rodrigues, Marcão, permaneceu morto, para a decepção e frustração de todos esses fiéis que estavam por ali na frente da funerária em Goiatuba, aguardando o milagre. Muitos, inclusive, pediam para os profissionais da funerária, para o coveiro, para que eles abrissem o caixão, para eles terem certeza de que realmente ele não tinha ressuscitado e de que ele realmente estava morto. O pastor tinha 49 anos e morreu na sexta-feira por complicações cardiorrespiratórias depois que contraiu Covid há 2 meses. Foi a esposa dele que fez esse pedido, mostrou a declaração, a gente tem a declaração. Vou pedir para o Diá colocar de novo, Marcão. O pastor deixou em declaração pedindo essa espera desse sepultamento. A viúva disse que ficou junto com o pastor Uber por 26 anos e que precisava atender o último pedido dele, respeitar a alma dele. Então, por isso que eles aguardaram aí esses 3 dias. Mais um caso curioso que é de muita polêmica. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.